querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje, nós vamos finalizar os conteúdos do segundo bimestre falando de um assunto muito importante no ramo da matemática, o estudo de probabilidade. Então, me acompanhe nessa aula, uma aula bem tranquila, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Vamos lá! No sexto ano, nós vamos falar dos conceitos iniciais envolvendo o estudo de probabilidade. Para começarmos esse assunto, é importante destacarmos a diferença entre o que vem a ser experimento determinístico e experimento aleatório. Na matemática, o experimento determinístico é aquele experimento na qual nós já sabemos o que vai acontecer após a experiência. Por exemplo, a água, ela chega sempre ao ponto de ebulição a 100 graus Celsius. O que chegará primeiro ao solo, a pena ou um martelo? Em condições em que não se considera, por exemplo, a resistência do ar, já foi comprovado cientificamente que tanto a pena quanto o martelo chegarão ao mesmo tempo ao solo. Isso daí é uma ideia que você irá aprofundar um pouquinho mais no teu ensino médio, tudo bem? O que vem a ser o experimento aleatório? O experimento aleatório é um experimento que eu não sei o que vai acontecer durante a experiência. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu não sei qual a face ao certo pode cair. No lançamento de um dado de 6 faces, por exemplo. No lançamento de uma moeda, o que eu sei é que pode ter duas possibilidades. Uma possibilidade de a moeda cair com a face voltada para cima, ou seja, com a face cara, ou uma outra possibilidade na qual a moeda pode cair com uma face voltada para cima, sendo a face coroa. Se eu embaralhar, por exemplo, o número de cartas e tirar uma carta ao acaso, eu não sei ao certo qual será essa carta que eu posso tirar. No nascimento de uma criança, por exemplo, nós não sabemos ao certo. Pode ser uma criança do sexo masculino ou pode ser uma criança do sexo feminino. Então, no ramo da probabilidade, é o ramo no qual nós vamos estudar apenas os experimentos aleatórios. Então, os experimentos aleatórios são os objetos de estudo no ensino da probabilidade. É importante destacar também no ensino de probabilidade que existem situações que não há possibilidade de um evento acontecer, ou seja, não há chance de acontecer um determinado evento. E existem situações que eu tenho absoluta certeza que aquele evento vai acontecer. Quando um evento não tem chance de acontecer, nós dizemos que ele está relacionado a 0%. Numericamente, nós temos um valor igual a 0. Quando nós temos absoluta certeza que um evento vai acontecer, nós dizemos que ele tem 100% de chance de acontecer. Numericamente, esse valor é igual a 1. Isso nos dá, por exemplo, um parâmetro dos valores que podem ocorrer no ensino de probabilidade. Ou seja, todos os resultados de probabilidade, eles sempre estarão entre 0 e 1. 0 sendo como um evento que não há chance absoluta de acontecer, e o resultado 1, quando eu tenho certeza que aquele evento vai acontecer. Por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, qual é a probabilidade de sair o número 7? Nenhuma, né, pessoal? Porque no lançamento de um dado de 6 faces, os números só vão de 1 até 6. Ou seja, esse evento sair o número 7 é impossível de acontecer no lançamento de um dado de 6 faces. Agora, no lançamento de um dado de 6 faces, qual é a chance de eu ter como resultado um número natural? 100%, porque todas as faces são números naturais. Então, eu tenho absoluta certeza que a face que vai cair no meu resultado é um número natural. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos avançar. Agora, nós vamos estudar alguns conceitos básicos a respeito da probabilidade. Vamos começar a entender o que vem a ser o espaço amostral no estudo de probabilidade. O conceito de espaço amostral é o seguinte, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu tenho os seguintes casos possíveis. No lançamento de um dado pode cair a face 1, pode cair a face 2, pode cair a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Portanto, no lançamento de um dado, eu tenho 6 possibilidades disso acontecer, 6 faces. Portanto, esse total de possibilidades, para mim, é o espaço amostral.
Ou seja, o espaço amostral é o total de casos possíveis de acontecer um determinado evento. Portanto, nós escrevemos assim, que o nosso espaço amostral é igual a um conjunto que tem 6 elementos. Dizemos, portanto, que o número de elementos do espaço amostral é igual a 6. Tranquilo, né, pessoal? Então, o espaço amostral nada mais é que o total de possibilidades de um determinado evento acontecer. Então, vamos lá, vamos avançar. Agora, vamos verificar o que vem a ser um evento. Um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, ou seja, é o que é favorável que aconteça. Por exemplo, no lançamento de um dado de 6 faces, nós temos como possibilidades os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vimos ainda há pouco que esse resultado ele é chamado de espaço amostral, ou seja, o total de possibilidades que eu tenho no lançamento de um dado é igual a 6. E o que vem a ser um evento? É o seguinte, no lançamento de um dado, eu quero que saia somente a face par. Então, eu tenho quantas possibilidades para sair a face par? Eu tenho 2, o 4 e o 6, que são as faces pares de um dado. Ou seja, o número de elementos do meu evento, sair face par, é igual a 3. Então, eu tenho 3 elementos que compõem a face par. Um outro evento provável seria ocorrer a face 5. Nesse caso, só tenho apenas uma possibilidade disso acontecer. Então, o número de elementos desse evento é igual a 1. E um outro provável evento seria ocorrer a face ímpar. E dentre o espaço amostral, dentre o meu espaço amostral que eu possuo aqui, as faces ímpares são os números 1, 3 e 5. Então, as faces 1, 3 e 5 são as faces ímpares. Portanto, o número de elementos aqui do meu evento, face ímpar, é igual a 3. Portanto, pessoal, muito tranquilo, né? Lembrando, o espaço amostral é o total de possibilidades possíveis. E o evento é um subconjunto do espaço amostral. Agora, vamos verificar o que vem a ser o cálculo da probabilidade. A probabilidade de ocorrer um evento de um espaço amostral é dada pela seguinte expressão matemática. Então, a probabilidade de ocorrer um evento é o número de eventos dividido pelo espaço amostral. Só que nós vimos ainda há pouco que o número de eventos é o número de casos favoráveis e o espaço amostral é o número de casos possíveis. Eu acho essa relação número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis uma relação mais fácil de o aluno compreender o conceito de probabilidade. Portanto, nos meus exercícios, eu vou considerar a probabilidade como sendo o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, a probabilidade de ocorrer um evento é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de cair um número par, um número 3 ou um número maior que 4? Nós vimos ainda há pouco que o total de possibilidades disso acontecer, ou seja, o número de casos possíveis, é dado por todas as faces do dado, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Todas essas 6 faces vão determinar para mim o número de casos possíveis, ou seja, o total de possibilidades possíveis de acontecer aquele determinado evento. Então, aqui no item A, por exemplo, o evento é sair uma face par. Nós temos como faces pares os números 2, 4 e 6. Portanto, nós temos 3 possibilidades disso acontecer, ou seja, nós temos 3 possibilidades favoráveis disso acontecer. Portanto, como probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, nós dizemos que a probabilidade de ocorrer uma face par é de 3 para 6, ou seja, eu tenho 3 faces pares num total de 6 possibilidades possíveis. Aqui no item B nós queremos um número 3. Para que saia o número 3, eu tenho apenas uma possibilidade possível. Então, o que é favorável para mim nesse caso é sair um número 3. Eu, portanto, tenho uma situação possível. Então, a probabilidade de sair a face 3 é uma em um total de 6 possibilidades. Aqui no item C, ele quer um número maior que 4.
Então, no lançamento de um dado, os números maiores que 4 são os números 5 e 6. Logo, o meu evento sair um número maior que 4, ele tem duas possibilidades. Portanto, a minha probabilidade de acontecer esse evento é 2 em 6. Tranquilo, né, pessoal? Então, basta você lembrar que calcular a probabilidade nada mais é do que fazer uma divisão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Bem tranquilo, né? Vamos para o próximo exemplo. Aqui no exemplo 2, nós temos o seguinte, ó. O bilhete de uma rifa são numerados de 1 a 100. A probabilidade do bilhete sorteado ser um número maior que 40 é... Então aqui, pessoal, está bem tranquila a questão. Nós temos aí o total de possibilidades possíveis, é o espaço amostral que vai de 1 até 100, ou seja, o total de possibilidades possíveis é 100. E o número que eu quero, aí no caso o meu evento, é sair um número maior que 40. Então eu tenho 60 possibilidades, considerando que os números são de 1 a 100. Então aqui, a minha probabilidade vai ser o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. O que é favorável para mim que aconteça? O favorável, eu quero os números maiores que 40. Então eu tenho 60 possibilidades para que isso aconteça. Num total de quantos casos possíveis? Um total de 100. Logo, a probabilidade de acontecer um número maior que 40 é dado por 60 dividido por 100, ou seja, o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Tá certo? Muito tranquilo, pessoal, cálculo de probabilidade. Mais uma vez eu vou relembrar, número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Vamos para a terceira questão. Aqui na terceira questão diz assim, ó, em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Ele pergunta, qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, nesse caso aí, pessoal, o meu espaço amostral é de 1 até 100. Então, aqui o total de possibilidades é 100. E o meu evento é ser um número entre 1 e 20. Ou seja, o que é favorável para mim que aconteça é ser um número entre 1 e 20. Então, aqui a probabilidade de acontecer um evento é dado por número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Eu tenho, portanto, como número de casos favoráveis 20 possibilidades, que é o número sair entre 1 e 20. E o total de casos possíveis nessa situação é 100, porque as senhas são numeradas de 1 até 100. Ou seja, o total de possibilidades possíveis é 100. Logo, a probabilidade de ocorrer um número de 1 a 20 é dada por 20 dividido por 100. Ou seja, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E 20 por 100 é a mesma coisa que 20%. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Tudo bem, pessoal? Muito tranquilo o cálculo de probabilidade. Eu tenho absoluta certeza que você não terá dificuldade nenhuma em absorver esse conteúdo. Vamos para a próxima situação. Questão 4. Numa determinada competição olímpica, vão participar 10.500 atletas. Considerando que desses atletas, 8.400 serão do sexo masculino, qual é a probabilidade de que, em se escolhendo aleatoriamente um atleta, este seja do sexo feminino? Tá ok, então, pessoal. Como ele quer saber a probabilidade, nós sabemos que probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Nessa situação, de 10.500 atletas, segundo o texto, 8.400 atletas são do sexo masculino, ou seja, são homens. Portanto, como nós teremos nessa competição olímpica 10.500 atletas, conclui-se, portanto, que 2.100 atletas são mulheres. Portanto, o que ele quer saber é a probabilidade de um atleta ser do sexo feminino. Portanto, o meu caso favorável é ser do sexo feminino, ou seja, eu tenho 2.100 possibilidades. Num total de quantos casos possíveis? Num total de 10.500 possibilidades, que é o total de casos possíveis, ou seja, o total de atletas. Portanto, a minha probabilidade vai ser dada por
2.100 dividido por 10.500. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar como resposta 0,2. E você já deve ter visto como professora de matemática que para transformar um número decimal para porcentagem, basta multiplicar esse número por 100. Então é isso que eu vou fazer. Então, multiplicando 0,2 por 100, você vai encontrar como resposta 20%. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Tá ok, pessoal? Muito tranquilo, portanto, o estudo de probabilidade. Tá certo? Lembrando, probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Outra informação importante é você lembrar que o resultado de uma probabilidade sempre vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Tá certo? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. O estudo de probabilidade no sexto ano é um capítulo bem tranquilo de ser estudado. A gente viu toda a situação que você precisa saber de probabilidade no sexto ano. Então, por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até logo!